Respire fundo porque ainda não acabou. E hoje é a parte 2 de realinhar as expectativas. Eu comecei pregando semana passada, mas quando eu preparei a mensagem, eu tinha um objetivo. Só que quando eu cheguei aqui, eu percebi que vocês estavam com os olhos vidrados em mim. E eu fiquei assustado. Porque eu sei que vocês prestam atenção. Mas vocês estavam prestando tanta atenção, que eu falei, vou parar. Para. Porque eu vou dar mais informação e eu acho que por hoje deu. E isso foi importante porque é uma vantagem de ser pastor no mesmo lugar há muito tempo. E saber também que eu não vou embora amanhã. Porque eu não preciso correr. Para que eu vou correr? Então, o que é mais importante? O que é mais importante para mim não é a técnica homilética. Não é a técnica de como eu vou entregar o sermão. Para mim, o mais importante é o máximo que você puder absorver. Porque o máximo que você puder absorver, o Espírito trabalha isso no seu coração. Esse negócio sedimenta no seu coração, se torna vida, e aí a gente pode voltar e continuar. Eu não estou correndo, não estou com pressa, não chegar para lugar nenhum. A Bíblia está aqui, a gente tem tanta mensagem para poder expor. Então, o meu objetivo não é te passar conteúdo, porque isso aqui não é uma escola formal, que eu tenho um currículo com nota. A gente procura partir da palavra de Deus e o Espírito opera pela palavra de Deus. Eu estou preocupado em que você possa absorver aquilo que a gente conversa, e isso você vá para casa ruminando, não o texto, porque na maioria das vezes, se eu perguntar amanhã para você assim, qual foi o texto que o pastor pregou? Não sei. E a maioria das vezes é assim mesmo. Porque não é isso que a gente também está preocupado. Porque eu não estou preocupado em passar informação para vocês. Eu estou preocupado em comunicar a palavra de Deus. E na nossa oração, a gente está preocupado em comunicar a palavra de Deus e Ele aplica ela. Porque só o Senhor que pode dar discernimento para a gente. Então isso deixa a gente muito tranquilo. Por isso que eu falei, porque eu ainda tenho muita coisa para falar e eu já tinha notado que vocês já tinham absorvido o máximo possível. E foi muito gostoso, porque ao longo dessa semana eu tive tanto feedback positivo de vocês que eu fiquei muito feliz. Porque na semana passada a gente conversou sobre realinhar as expectativas e aí a gente conversou sobre o primeiro conselho para você realinhar as expectativas da sua vida é entender sua vocação. Entender a vocação. A ideia de vocatio. Aquilo para o qual você foi chamado. E eu conversei com vocês demonstrando que vocação não é ser pastor. Vocação não é ser missionário. Vocação não é ter ministério e igreja. Isso não é vocação. Isso é uma visão errada que a igreja evangélica brasileira deu. Deus não chamou os seus filhos para esse tipo de coisa somente. Eu fui vocacionado para ser pastor, tudo bem. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que foram chamadas para viver diante de Deus. Para adolescentes, quando vocês forem fazer a prova de matemática amanhã, é porque vocês foram vocacionados. Porque você foi vocacionado para sentar ao lado de alguém no ônibus e ser uma bênção na vida dessa pessoa. Porque a gente foi vocacionado não religiosamente, a gente foi vocacionado na vida. Então, quando eu chego em casa, na minha vocação, no meu chamado de pai, eu fui chamado para ser pai, não para ter o resto de mim para tomar conta de uma neném de 10 meses, que ontem, inclusive, aprendeu a descer do sofá. Falei, meu Deus, que coisa, mas já? Rapaz, com 10 meses. E qual era a minha vocação? Ficar ali, vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair, ai, ai, ai. É a vocação, ser pai.
Agora imagina se eu gasto toda a minha energia no meu trabalho respondendo e-mail. Eu chego em casa e não sobra nenhum segundo de energia para poder exercer a minha vocação de pai. Porque quando eu chegar em casa, às vezes depois do trabalho, eu vou ter que resolver a fórmula de Bhaskara com a Elisa e com a Júlia. Não vai ter jeito. Porque isso é minha vocação. E quando todo mundo estiver dormindo, eu vou ter que parar e ouvir a minha esposa, porque é a minha vocação de marido. E não adianta eu olhar e falar bem assim, nossa, estou exausto, né? Eu sei, mas ela precisa do meu ouvido. Ela precisa disso, porque essa é a minha vocação. Isso muda as nossas expectativas. Porque eu começo a entender para que eu fui chamado na vida. Eu fui chamado para ser um discípulo de Jesus onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo. Isso é a minha vocação. Não existe essa coisa de que estou na igreja e sou discípulo, estou fora, não sou discípulo. Olha, aqui na igreja eu faço de um jeito, lá fora, pastor, você não entende, lá fora é diferente. Cara, não dá, porque Cristo não sai de mim, e eu não consigo sair de Cristo. Eu tenho uma vocação, eu fui chamado para ser filho de Deus, discípulo do Senhor, aonde eu estou. Isso muda tudo. Porque amanhã no seu trabalho você não está no lugar errado. Lembra que a gente conversou? Os seus dons, aonde você está e o máximo de pessoas que você pode abençoar. Essa é a sua vocação. Sua vocação não é como os gregos diziam, você vai para algum lugar e lá deuses vão te usar. Esquece isso, Zé. A sua vocação é aonde você está, com os dons que você tem, para abençoar a maior quantidade de pessoas possíveis. Cristãos não esperam alguma coisa acontecer para serem usados por Deus. Cristãos são usados por Deus agora. A gente não espera chegar, olha, um dia Deus vai me usar. Que loucura é essa? De onde vocês tiraram isso? Não, cara, Deus nos usa agora. Onde estamos? Com quem estamos? Com os dons que nós temos. Deus não tem tempo a perder. Foi isso que nós conversamos semana passada. E já era muita coisa, então eu não tinha condição de continuar. Porque hoje eu espero terminar. E eu quero terminar o que eu comecei semana passada. Então vamos a Romanos capítulo 15, a partir do verso 14. E aí eu vou já adiantando para vocês aqui, ó. Romanos 15, verso 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu. E qual foi a graça que Deus deu a ele? Bom, olha a vocação, verso 16, de ser um ministro de Jesus Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, olha que coisa engraçada, o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Qual é a vocação do Paulo? Ele não vai pregar para judeu, ele vai pregar para gentio, ele foi chamado para isso. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra, em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estive edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele. E o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Essa é a vocação do Paulo. Mas agora a gente vai mudar a conversa.
Porque para que a gente olhe as nossas expectativas, e lembrem-se que nós estamos falando de uma geração frustrada. Eu tenho conversado com vocês sobre essa geração leve, que é uma geração frustrada. E eu tenho sempre trazido exemplos dessa geração leve. E essa semana eu trago um exemplo muito engraçado. Não que seja pecado. Quando você sente dor de cabeça, quanto tempo você demora para tomar um remédio? Sentiu dor de cabeça. Quanto tempo você demora para tomar remédio? A carinha de vocês é engraçadíssima. Tem uns que a dor avisa lá na prefeitura de Cariacica que ela vai chegar daqui a 2 dias e o cara já tomou 3 dipirona e um paracetamol. É ou não é? É assim. Tem outros que já são mais resilientes. Eles dizem, eu vou esperar para ver se a dor passa. É engraçado porque a geração leve, ela é chamada de geração medicamentosa. E a maior quantidade de medicação que a gente consome é medicação para dor. Porque nós, da geração leve, nós somos tão frustrados com tudo, e nós temos ainda uma outra coisa, nós não suportamos dor. Nós somos a geração que menos suporta a dor na face da terra. Engraçado, né? E aí a gente é uma geração medicamentosa. Eu conversava com alguns irmãos essa semana, porque para nós, da geração leve, nós resolvemos tudo com comprimido. Já parou para pensar nisso? Tudo. Eu e vocês, a gente resolve tudo com comprimido. O pastor está falando que não pode tomar remédio, só pode orar. Pelo amor de Deus, hein? Vocês não vão fazer uma doideira dessa, não. Nem digam que eu falei isso. Tem que tomar remédio se precisar, tá? Fica tranquilo. Não vai suspender o tratamento e falar que foi o pastor, não, tá? Não fui eu. Pode tomar, tem que tomar. Mas percebam, a geração leve, ela quer leveza em tudo. Ela não aceita limitação e ela não aceita dificuldade. Porque ela só quer paz pessoal, bem-estar e conforto. Se alguma coisa tira o nosso conforto, 2 espirros, um antialérgico. Se demorou a passar, toma mais um. Não é? A gente não consegue lidar com isso. A gente nem consegue pensar sem isso. Porque qualquer coisa que nos incomode, qualquer coisa que tire a gente do nosso conforto, a gente tem dificuldade. A gente resolve tudo com remédio. Tudo. Isso só me ocorreu agora, eu não preparei esse exemplo. Mães que sentem frio. Como os filhos de vocês ficam? Já viram isso? A mãe que é muito friorenta, o que ela faz com o filho? Parece que o menino mora na Suécia, não é? Aí você fala assim, mas tá um calor danado. Não, eu sinto frio para mim e para todo mundo aqui nessa casa. É assim ou não é? Porque qualquer sinal de desconforto para a nossa geração, a gente não sabe lidar. É a geração leve. Se tirar um pouquinho a nossa paz, a gente não gosta. E é por isso que a gente é frustrado. Porque a vida não é leve. É o que eu mais tenho ouvido. Pega meu WhatsApp aqui que só tem, pastor, a vida não é leve mesmo, né? Não é leve, não adianta. Sente frio, sente dor. Não tem jeito, gente. É a vida como ela é. É lógico que a gente deve usar remédio para resolver problema. Agora, o que acontece? E quando a medicação e o tratamento não resolvem, o que a gente faz?
perde a esperança. Porque no final, em que a gente estava confiando? Esse é o problema da geração leve. Ela confia no tratamento. Ela confia no remédio. Ela não confia em quem está por trás. Não, e não é no médico. É no Deus que trabalha. Esse é o problema. Porque a geração leve esqueceu o seguinte. A geração leve esqueceu que os homens só desenvolvem tecnologia, medicação, tratamento por causa da graça de Deus. Mas a gente acha que é a gente, pela nossa capacidade, que faz essas coisas. E não é, gente. É o Senhor. E segundo o apóstolo Paulo, pregando tanto na Ásia Menor quanto na Grécia, ele diz, Deus nunca deixou faltar testemunho no meio de vocês. E aí sabe o que Paulo fala? Através da agricultura. Porque Deus nunca deixou faltar sol, chuva, vocês sempre tiveram comida, porque nunca foram os homens que plantaram e colheram. A gente pode até plantar e colher, mas quem deu a capacidade para nós foi o Senhor. Então, se você faz muitos tratamentos disso, daquilo outro, e mais uma vez, deve fazer, não deixe que essas coisas roubem a fé naquele que providencia. Essa é a diferença. Isso vai fazer com que a gente não seja frustrado, porque a nossa fé não está nos nossos recursos, a nossa fé está em quem dá recurso. A gente descansa em quem nos dá os recursos. Não somos nós que desenvolvemos, é o poder de Deus em nós. Isso muda tudo. Mude a expectativa. E aqui, observem que o apóstolo Paulo vai fazer 3 movimentos, na verdade são 3 aprendizados. Se o primeiro é você saber a sua vocação, o segundo é planejamento, o terceiro é vida de serviço e o quarto uma vida de oração. Paulo quer ir para Roma, lembra? Só que antes dele ir para Roma, ele vai levar a oferta que ele recebeu da Macedônia e Acaia, Filipos, Corinto e Tessalônica. Ele recebe essa oferta de Filipos, Corinto e Tessalônica e vai levar essa oferta para a Judéia, porque o pessoal está com fome lá. E aí o que ele faz? Ele leva esse recurso e aí ele escreve para o pessoal, eu vou levar o recurso e quando eu sair, eu vou passar por Roma para poder chegar à Espanha. Então o que eu quero que vocês façam? Primeiro me deem um tempo para eu poder descansar. Observem comigo, por favor, o verso 32. De forma, olha o 31. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Ele vai levar as ofertas lá, que ele recebeu. 2 Coríntios capítulo 8, Filipenses capítulo 4, essas ofertas. De forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês façam o quê, por favor? Desfrute. Paulo quer tirar férias. Paulo quer tirar férias, ele quer descansar. Mas ele não só quer descansar. Observem, por favor, o verso 23 e 24. Mas agora não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, o que Paulo fez? Verso 24. Planejo. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de fazer o quê? Me ajudar. Qual é o planejamento que o apóstolo Paulo faz? Olha para cá. 3. Não quer viver uma vida frustrada com expectativas erradas? Planeje. 3 coisas. Primeiro, planeje futuro. Trabalho, atividades. Segundo, planejamento financeiro. Terceiro, e que é o que a gente está mais pecando, descanso. Planejamento de descanso. São os 3 planejamentos que Paulo faz aqui. Primeiro planejamento de vida. Para onde ele vai mesmo? Para onde Paulo vai? Para a Espanha. Por que ele vai para a Espanha?
Porque ele já não tem mais onde pregar. Ele já cumpriu o objetivo dele. Então agora para onde ele vai? Ele vai para onde não tem pregado ainda. Planejamento de vida. Você quer viver uma vida com as expectativas alinhadas? Pelo amor de Deus, planeja a vida. Planejamento. Planejamento de trabalho, familiar, planejamento diário, planejamento financeiro e especialmente planejamento de descanso. É isso que Paulo está fazendo. Como é que um cara escreve isso 2000 anos atrás e 2000 anos depois nós estamos apanhando porque não conseguimos fazer isso ainda? E lemos isso aqui toda semana. A gente não consegue fazer. Por que brasileiros não se programam? Primeiro, porque são irresponsáveis. Brasileiro é irresponsável. A nossa cultura é uma cultura irresponsável. Nossa cultura é a cultura do jeitinho. Nossa cultura é a cultura do vai dar. Olha como é que a gente é. Eu não estou dizendo que é errado, mas eu quero que você perceba como é o nosso espírito. Andressa vai fazer o almoço para nós hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Isso, Andressa. Cadê Robert? Está lá embaixo? Pode descer, meu filho. Bota água no feijão. É brincadeira. Só que aí o Ingo fala assim, mãe, tem almoço? O que ela vai falar? Tem. Aí ele fala, não, é porque a gente vai ficar até mais tarde aqui, eu estou levando 12 amigos meus para almoçar. Aí olha o brasileiro como o brasileiro é. Ele não avisou. Não avisou, o Ingo não avisou. Aí a Andressa fala, meu filho, como é que você vai fazer um negócio desse? Aí o que o brasileiro fala? Não, mãe. Onde come 3, come 15. A gente é ou não é assim? Eu não estou dizendo que está errado. Apareceu aquele amigo do seu filho lá, não manda embora não. Eu só estou querendo te mostrar como é que é a nossa cultura. A nossa cultura, a gente é desplanejado, a gente é despreocupado. A nossa cultura é assim. Não, vamos para lá. Aí vai todo mundo. E vai dormir aonde? Não sei. E vai dormir como? Também não sei. E vai ficar onde? Ah, de qualquer jeito. E aí o brasileiro, sabe o que ele fala? É legal. É legal o quê? Dormir com a cabeça no chão, é ótimo. É uma maravilha, botar, né, as costas no chão. Brasileiro é... Gente, eu não estou dizendo que de vez em quando não seja divertido fazer umas coisinhas assim. Eu só estou te mostrando como é que nós somos. É porque, imagina como é a minha semana, eu preciso ficar preparando essas coisas. O seu carro está entrando na reserva. O que o brasileiro faz? Não, ele ora, velho. Deus, eu preciso andar. Ele passa por 8 postos de gasolina. Não é assim? O brasileiro abastece? Claro que não. Por quê? Porque vai dar. Não é? Aí quando ele vai vendo que a gasolina começa a acabar, ele ora. Eu acho que Deus deve olhar e falar bem assim, eu se fosse você orava mesmo. Porque Deus olha e fala assim, até eu estou orando agora, velho. Até eu estou orando. Porque é a nossa cultura. A nossa cultura é irresponsável. Nós somos desmedidos. Isso está no DNA do brasileiro. Que fala assim, a gente vai dar um jeitinho. Só que o problema é quando o jeitinho não dá certo. Aí quando o jeitinho dá errado, o que a gente faz? A gente vira teólogo. Por quê? Porque o que você fala? Não, deu errado é porque Deus quis. Não é assim? Não, Deus quis assim. Brasileiro, velho, é sensacional. O cara não programa nada, ele não faz nada, aí no final, ele diz que Deus quis desse jeito. Deus deve olhar e falar assim, essa, tô fora, velho.
tenho nada a ver com isso. E se o cara ainda for mais avivado, ele fala, isso é coisa do diabo. É ou não é? Meu irmão, não faz uma doideira dessa. Aí o cara vive cheio de expectativa errada. Por quê? Porque não se planejou, meu filho. Só que aí vem o nosso problema, que eu falei que eram dois. Cultura irresponsável e segundo, teologia errada. Porque vários de vocês não se programam por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Não é assim? Deus sabe de tudo. E Ele arruma texto bíblico para isso. Eu arrumo e vou provar. Tiago capítulo 4, porque o cara fala meio assim, mas, ô irmão, vai Tiago capítulo 4. Ô irmão, você tem certeza, depois de Hebreus tem Tiago, você tem certeza disso aí que você está falando e tal? Você acha que é assim mesmo? O cara, não rapaz, a Bíblia diz isso. Olha só, Tiago, irmão de Jesus, olha no capítulo 4, Tiago fala isso. A gente deve viver na dependência de Deus. O cara fala, é teólogo ele. A gente deve viver na dependência de Deus. E ele lê a Bíblia, olha lá, ele lê a Bíblia e diz assim, olha. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Aí o cara fala assim, olha, para que se programar? Deus sabe. O problema é que ele não leu o verso 15, né? Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. E ele deveria voltar no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Lucas capítulo 14, por favor. E olha o verso 28. Lucas 14, olha o verso 28. Lucas 14, Mateus, Marcos, Lucas. E o cara fala assim, não, olha, Deus sabe. Então não só a nossa cultura é irresponsável, como a gente tem uma teologia errada da soberania de Deus. Olha Jesus perguntando, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Você vai construir uma torre e você não vai saber se você vai conseguir terminar ela? Por quê? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei primeiro, não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará ele uma delegação enquanto o outro ainda está longe e vai pedir um acordo de paz. O que Jesus está dizendo? Se eu vou construir uma torre, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso para terminar? E se eu vou entrar numa guerra e eu só tenho 10.000 soldados e o cara que vem contra mim tem 20.000, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em guerra, eu vou lá mandar uma diligência, falar, vamos fazer uma paz aí, pessoal. Por quê? Porque a soberania de Deus, e você tem que anotar isso, não é cheque em branco para irresponsabilidade humana, nem para falta de planejamento. Só que, olha para mim, isso aqui eu preciso, porque agora eu vou ser extremamente teológico. Extremamente teológico. Vocês precisam entender a diferença na soberania de Deus para determinismo e determinação. É por isso que vocês não conseguem entender a doutrina da eleição e da predestinação. Porque vocês não conseguem e não foram ensinados a ver a diferença entre determinismo e determinação. Determinismo não é bíblico, porque determinismo diz, eu vou tirar esse telefone daqui e vou colocar ele ali.
Inclusive eu tirei ele daqui, botei ele aqui e eu disse o que vai acontecer, como vai acontecer e o jeito que vai acontecer não importa, vai acontecer. É determinismo, é aquilo ali. Ó. A Bíblia trabalha determinação. Como? O que é isso? Esse telefone vai sair daqui e vai vir para cá. Quem é o responsável por fazer isso no plano do telefone sair daqui para vir para cá? Eu. A Bíblia trabalha a determinação. Não é só o telefone que vai, é a responsabilidade de quem faz. Ok? A responsabilidade de quem faz. Então pare de ser irresponsável e coloque a culpa em Deus. Porque Deus não é determinista, porque vocês são seres determinados. A responsabilidade de vocês está no plano de Deus. Ou seja, façam planos. Façam planos. Planejem a vida de vocês. Planejem os meses de vocês. Planejem semanas. Planejem dias. Planejem as coisas que vocês precisam fazer. Só que, no final, o que é que vocês precisam fazer? Submetam isso tudo à vontade de Deus. Porque na hora de fazer o plano, eu não tiro Deus. Eu coloco Ele no plano. Ele está no plano que eu vou fazer. Então preste atenção. Várias pessoas ficam orando para Deus mandar um varão ou uma varoa. Que palavrazinha horrorosa, né, bicho? Fala isso em lugar... Ninguém nem sabe o que é. Isso é coisa de crentolês. Só crente fala essas coisas, o mundo não entende isso. Meu filho, quem vai escolher é você. E você pode escolher errado. E no final não vai dizer que o culpado é Deus, porque não é, porque o culpado é você. O culpado é você, você é um ser determinado. Várias pessoas não levam a sério a formação ao longo da vida. Eu estava conversando isso com a juventude agora lá embaixo. Eles não levam a sério a formação deles. Daqui a 10, 20, 30 anos, os meninos não levam a sério a formação deles, vão ter uma carreira ruim, vão ter uma vida ruim e no final eles vão botar a culpa em quem? Em Deus. Não, Deus não abriu porta. Deus não tem nada a ver com a incompetência de vocês e falta de planejamento de vocês. Deus tem nada a ver com isso. A gente precisa entender e começar a planejar a vida da gente. Planeje os seus dias. Planeje seus dias. Planeje as suas semanas. Planeje os seus meses. Segunda-feira, vou fazer isso, isso e isso. Terça-feira, vou fazer isso, isso e isso. Dica: pegue, pelo amor de Deus, uma caneta, um papel, um tablet, um celular, sei lá. Anota as coisas que você tem que fazer. Anota. E vá riscando. Fiz. Por quê? Porque isso vai dar para você o sentimento de que você começou e terminou alguma coisa. Porque quando as coisas ficam na sua cabeça, você não consegue fazer, especialmente na cabeça acelerada de vocês. Isso é dica de milhões, hein? Aos que ficam em casa, lavar roupa branca de 8 às 9. De 9 às 10, lavar a roupa preta. E de 10 às 11, lavar a roupa colorida. E depois de tudo isso, estender todas as roupas. Fez, vai riscando, meu filho. Quero ler tal livro. Anota, vou ler de tal página a tal página. Anota. Quando fica na cabeça, você se perde. Planeja. Planeja o mês. Tem umas ferramentas no seu celular, além de jogo, além de rede social, chamada Planner. Que é para planejar. Sabia?
Que o plano é para planejar. Porque o que acontece no final da semana, sexta-feira à tarde? O que você fala? Acabou a semana, parece que eu não fiz nada. Por quê? Desorganizado, cara. Desorganizado. Agora, olha para cá. Isso não é santificação, não. Usar o tempo que Deus te deu, que é a única commodity que não volta atrás, porque o seu tempo não volta atrás. Você percebe como é que o crente é? O crente é tão hipócrita que usar a vida com intensidade, com produtividade, não é santificação. Isso não faz parte da santificação do crente. Porque a gente é hipócrita. Porque a gente não entende a envergadura da obra de Cristo. Não é para você ser produtivo, mas é para você usar o que Deus te deu da melhor maneira possível, que é o seu tempo. Planeja, meu filho. O Paulo está planejando a vida dele porque não tem tempo a perder. Planeja os seus dias, as suas atividades. Planeja tempo com família. Planeja tempo com família. Planeja, vou trabalhar até 18 horas e 18h01. Desliga esse celular. Cara, tem uma ferramenta divina aqui, chamada modo avião, você conhece? Santificado seja o seu nome. Planejamento, cara. Vou ficar com os meus filhos. Desliga esse trem. Vou ter tempo com os meus filhos. E você cria isso. Vou ter tempo com a minha esposa. Vou ter tempo com fulano de tal. Vou ter tempo para atividade esportiva. Para esses bicos de papagaio parar de aparecer. Para você, tem gente... Vocês acham que vocês levantam com dor por quê? Porque o único exercício que você faz, além de passar marcha, é botar a colher na boca para comer. Aí acorda cheio de dor. Claro, porque não se programou. Precisa ser atleta olímpico? Não, meu filho. Não precisa ser atleta olímpico. Faz uma barra de vez em quando. E não falei barra de saia. Estou falando barra para você. Ou você se organiza, ou sua vida passa e você não percebe. E o tempo, que é a única bênção que Deus te deu, você joga fora. Segundo planejamento é o financeiro. Financeiro, estou falando para endividados. 70% dos brasileiros estão endividados. Endividados. Com a corda no pescoço. Tem que fazer um planejamento financeiro. Alguns de vocês estão no buraco, tem que fazer um planejamento para sair daí. Significa que você vai ter que parar de gastar mais do que recebe. Isso é básico, mas na sociedade leve, e eu não estou falando aqui à toa, na sociedade leve você é feito para consumir. Você vai ter que gastar menos do que você ganha. Não tem jeito. Se entra 100, você não pode gastar 120. A primeira coisa que você precisa fazer é cortar gasto. Não, mas eu não posso viver sem aquele aparelho de televisão e aí fica gastando R$900 pagando Prime Video, Amazon Prime, Prime. Meu filho, você não tem condição de ter Prime nenhum, porque você não é nada de Prime. Você está devendo todo mundo, vai cortar tudo. Não tem Spotify, vai ligar na Rádio Tribuna. Porque você não tem dinheiro para pagar, você está enrolado. Você está enrolado. Você tem que parar de gastar. Vai sair da academia, vai ter que sair do inglês, vai ter que sair da escola, vai ter que cortar o plano de saúde, vai ter que fazer isso tudo, vai embora para a fila do SUS, não tem jeito. Comia picanha, meu irmão, sem moído e de graças a Deus. Se não é ovo mesmo. E se vira, vi. Porque a pior coisa que tem é você ficar escravo de dívida. Você não dorme. Você é escravo de dívida, você não dorme.
Aí Jesus te liberta do pecado e você volta para o Egito para comer cebola e alho. Por quê? Porque gasta mais do que ganha. Vai ter que chegar no consenso. E lembra a poesia da MPB, que é maravilhosa, cabeça que não tem juízo, o corpo paga. Gastou demais, meu filho, o corpo vai pagar. Não vai dormir, aí vai gastar mais, porque não dorme. O que Paulo está falando? Eu vou sair, só que eu preciso receber, eu só consigo ir para a Espanha se eu tiver um recurso de vocês. Se eu não tiver um recurso de vocês, eu não vou. Então olha só, se você está endividado, pelo amor de Deus, para de gastar. Para de gastar, quebra o cartão de crédito. Você não tem condição de ter cartão de crédito. E alguns de vocês são compulsivos, então vocês não podem ter cartão de crédito. Porque por trás de toda dívida existe um buraco existencial. Os endividados estão com problemas psicológicos via de regra, que na verdade são problemas de amores mal colocados. Por que esses amores estão mais colocados? Porque tentaram se definir pelo que consomem e erraram. Você tem uma vacância emocional. No final é pecado mesmo, tá? Mas a gente não pode sair correndo e dizer é pecado. Beleza, mas como é que o pecado se manifesta? Não tem jeito. Tem que ouvir não, tem que falar não. E não tem jeito. Gente, não é normal a gente ficar 10, 20 anos endividado, preso, sem dormir. Você não consegue ter paz, não consegue planejar uma saída com a família. Por quê? Porque está endividado. Tem que fazer planejamento. Senão, o que acontece? Chega no final do ano, as expectativas estão frustradas. Porque já está com o 13º completamente comprometido. Está orando pelo terço de férias multiplicar. O cara ora, Senhor, você multiplicou pão e peixe, multiplica meu terço de férias. Não vai multiplicar, meu filho. Não vai. Não tem como. Não dá. Vocês lembram daquilo que papagaio que acompanha morcego, o que acontece? Acorda de cabeça para baixo. A gente tem que levar isso a sério. Porque olha só, uma vez que a gente erra, para sair é difícil. E todos nós que estamos aqui já estivemos nessa situação de estarmos com dificuldades financeiras. Todos nós. Nenhum brasileiro nosso aqui, pobre igual a gente, vive bem a vida inteira. Todo mundo já teve apertado uma vez na vida. Isso é fato, gastou com remédio, bateu o carro e sair correndo. Essas coisas acontecem. É claro que acontece. Então o que você tem que fazer? Se programar para sair fora disso. Por quê? Quando você está endividado, fala para mim, você consegue orar? Claro, você consegue acordar e você começa a falar bem assim, ah, Deus, o Senhor é bom. Claro que não. Primeira coisa que você pensa é dia 5, boleto, dinheiro, meu pai. É ou não é? Mas isso não é santificação, não. Percebe? Então, olha só, o que eu e você precisamos fazer? 3 coisas. Número 1, não gaste mais do que você recebe. Parece lógico, né? Mas como diria meu amigo Jader, até o óbvio precisa ser dito. Não gaste mais. Se você está enrolado, quebra o cartão. Quebra o cartão. Quebra. Espera para poder renegociar suas dívidas, para poder tirar a maior parte de juro possível. Porque o brasileiro, como é mal informado, o que você faz? Você fala assim, eu vou querer pagar esses troços logo. Aí o que é 1.000, você paga 10. Espera um pouco. Agora, sai por aí dizendo que eu mandei você dar o calote. Que eu pego vocês lá embaixo. Eu estou mandando você esperar para fazer um bom negócio. Você vai pagar, tá? Você está devendo. Só que não fica afobado. Espera um pouco. Porque depois de 75 dias, você não leu o Código do Consumidor, dá nisso. Depois de 75 dias, os caras vão ligar para você e vão começar a te cobrar um juro maior. Você não vai pagar. Você vai pagar depois. Porque o que é 10, eles vão diminuir e vai voltar para 1.000 de novo. É assim que funciona o sistema bancário. Porque ele é feito para você ficar escravo dele. Só que isso, que era para você aprender na escola, ninguém ensina. Eles ficam ensinando a fórmula de Bhaskara.
mas não te ensinam como funciona o sistema bancário. O sistema bancário existe para você ficar devendo. Eu não tenho problema com banco, nem com banqueiro, eu não tenho nada a ver com isso. Só que eu preciso te ensinar como é que você lida com isso. Tá? Você está enrolado. O que você vai fazer? Não fica desesperado. Você já fez besteira, pede perdão. Você vai esperar. Porque quando eles te oferecerem um juro menor, tu vai pagar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Traz um quadro que eu vou desenhar. Pelo amor de Deus. Você vai pagar. Você vai pagar. Só que você vai negociar um juro melhor, ué. Porque você não vai ficar enriquecendo os outros e desesperado com isso. Calma. Mantenha a calma. Porque o que eu mais vejo são pessoas desesperadas. Não faça isso. Tenha um planejamento financeiro. E ao invés de você ir pagar a dívida, o que você faz com o dinheiro? Junta, filho. Junta. Guarda ele. Você vai ter o valor da dívida guardado. Você não vai pagar juro. Você vai pagar o valor da dívida que está guardado. Você entendeu? Se não entendeu, me procura essa semana que eu desenho para você. Não fique com medo de... Calma, tá? Aí agora eu vou falar para quem está livre. Para quem está bem, porque tem vários de vocês que, graças a Deus, não estão enrolados. Você vai fazer 3 coisas para administrar suas finanças. Quero, posso, devo. Quero, posso, devo. Por quê? Faz esse teste. Vá ao shopping, quando você sair daqui, vai abrir a porta. Qual é a primeira coisa que vai acontecer? Vai vir aquele cheiro no seu nariz. Aquele cheiro é o mesmo cheiro de todos os shoppings, porque ele é feito para você comprar. Aquele cheiro é estudado para ativar em você o desejo de compra. Não sabia disso? A primeira igreja também é cultura. As luzes, a vitrine é feita para isso. Então, quando você chegar em qualquer lugar, você não está precisando, mas você vai falar, quero. É o inferno. Você olha e fala, quero. Não vá ao shopping. Olhe simplesmente a timeline das suas redes sociais. Aparece uns negócios terríveis. Faz uma pesquisa, sei lá, Camaro amarelo. A partir de segundo seguinte só vai aparecer carro velho na sua timeline. É uma coisa horrorosa. Porque é para você comprar. E você sempre vai querer. Porque a primeira barreira é a barreira do desejo. Aí qual é a segunda pergunta que você tem que fazer? Posso. Não olhe o limite do cartão de crédito. Para, você vai se enrolar. Não olhe o limite do cartão de crédito. Porque limite de cartão de crédito significa que você está pegando uma condição de compra que você não tem. Isso é cartão de crédito. Alguém está facilitando a compra para você, porque o que na verdade ele quer é que você não consiga pagar. Esse é o objetivo. Isso é mercado financeiro. É assim que ele funciona. Posso. Olha as suas finanças. Vê se as suas prioridades. Terceiro, devo. Qual é a motivação disso? Para que isso? Coisas do tipo, você vai comprar um presente para o seu filho porque você não tem tempo com ele? Tem 450 sapatos, vai comprar 451 para quê? Só usa, como eu falei semana passada, as 3 mesmas camisas, vai comprar a 12ª para quê? Compreende? Eu devo. Você tem que se fazer essas perguntas. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Deixa de ser mimado. Você não vai ser definido pelo que você compra. Quero, posso, devo. Senão você vai ficar escravizado do mercado financeiro e das lojas. Não faça isso. E isso é sua santificação.
Porque muitos de vocês se definem pela capacidade que vocês têm de comprar as coisas. Terceiro planejamento, descanso. Paulo está fazendo um planejamento. Vou descansar. Tem quanto tempo que você não tira férias? Férias, estou falando férias. Eu não estou dizendo que você vai viajar para Dubai, eu não estou falando isso. Tem quanto tempo que você não tira férias? Férias. Férias. Quanto tempo, presta atenção nisso, quanto tempo Israel ficou no cativeiro da Babilônia? Quanto tempo? 70 anos. Por que 70 anos de escravidão na Babilônia? Vocês sabem? Não? A cada 6 anos a terra tinha que descansar um. Porque no 6º ano de produção, Deus daria para o 7º ano, para o 8º, e aí eles poderiam voltar a plantar, certo? Porque não era o trabalho de Israel, mas a providência, porque o maná nunca faltou, nem quando eles não trabalhavam. O que Deus queria? Deus já tinha uma visão ambiental da coisa na época. Não essa visão doida que nós temos no século 21. Mas Deus já tinha a visão assim, a terra tem que parar. A terra tem que descansar. Pergunta, quantos anos Israel deixou a terra descansar? Nenhum. Nunca. Nunca. Em quase 500 anos de história, Israel nunca deixou a terra descansar. Aí o que Deus fez? Livro das Crônicas. É só ler o livro das Crônicas. Deus falou, não vão deixar a terra descansar não? Então vão fazer compulsoriamente. Vocês não deixaram a terra descansar até hoje, então eu vou fazê-la descansar no lugar de vocês. Vaza 70 anos para lá, porque em 490 anos eles nunca deixaram a terra descansar. É por isso que tem o exílio de 70 anos. Vocês sabiam que Deus leva descanso a sério? Descanso, não entretenimento. Você sabia que parte da sua santificação é descanso? Você sabia que parar para repousar o corpo do trabalho é parte da sua santificação? Sabia disso, o presbiteriano reformado? Não, porque não é entretenimento, é descanso. Tem que ter um dia na semana para não responder mensagem do trabalho. Tem que ter um dia da semana para não se preocupar com sustento. Tem que ter um dia na semana para descansar e alinhar o coração para o Senhor. Agora presta atenção. Deus é tão bom que eles trabalhavam 6 anos e descansavam 1. Nós trabalhamos 11 meses e descansamos 1, pessoal. E a gente ainda tem feriado e essas coisas todas. Alguns de vocês trabalham de segunda a sexta. E somos a geração mais cansada que já passou pelo planeta Terra. Porque não descansamos. Se planeja para tirar férias. Descansa. Descansa o corpo. Descansa a cabeça. Descansa de preocupação. Viaja com a família. Pastor, estou endividado. Sempre tem um parente que tem um quarto a mais numa casa no interior, meu filho. Precisa dar despesa para ele. Tem ou não tem? Sempre tem. Aí você já, para não pesar um só, já que são 30 dias, você já marca com os 4. Aí você fica 4 dias na casa de um, 4 dias na casa do outro. Não é assim? Na minha vocês não vão não, pelo amor de Deus, brincadeira. Eu estou falando assim, eu estou brincando, lógico, pessoal. Tem que fazer a coisa ser leve. Mas o que eu estou dizendo para você é para você se organizar. Às vezes, mais uma vez, eu não preciso tirar férias em Dubai. Mas para as nossas expectativas serem realinhadas, você precisa ter tempo de descanso. A máquina tem que parar. E pelo amor de Deus, mulheres,
Quando vocês tirarem férias, eu sei que vocês querem arrumar a casa. Não é assim? Rapaz. Mas é para arrumar a casa, não é para construir outra não. É porque tem umas irmãs que elas vão arrumar a casa, mas aí arranca tudo lá de dentro. Dá os 30 dias de férias, precisa de mais 60, que é para organizar tudo que tirou. Calma, gente. É bom, a gente fala assim, vou arrumar o guarda-roupa, não é assim que a gente fala? Mas você tem que descansar também. É sério isso. Arrumar o guarda-roupa é importante. Tirar as vasilhas velhas é importante. É importante. Mas dar uma volta no calçadão da praia é santo. Tomar um sorvete é de Deus. É de Deus. Passear com os meninos, dar um rolê com o marido. Gente, isso é de Deus. Namorar um pouco, isso é bom demais para os casados. Os não casados vai tratar de casar. Aí pode namorar. Ah, sai fora. Em cima de mim. Um monte de moleque aí. Hein, Hudson? Os moleques querem namorar. Ah, casar, rapaz. Caçar uma mulher para você casar. Eu quero namorar. Depois que você pagar a conta de energia, você pode namorar. Conta de luz e aguentar segurar o rojão, aí você pode beijar na boca. Fora isso, meu filho, sai fora. E tenho dito. Vocês conseguiram entender o planejamento? Vocês viram por que eu não podia continuar a semana passada? Vocês viram por que eu vou continuar a semana que vem? E já são 12:15. Não tem jeito, tem mais. Mas honestamente, seja honesto, está ajudando vocês? De verdade? Mesmo? Se está ruim, você pode falar. É porque é o básico. Mas é o básico da vida. É o básico. Só que se a gente não para falar, e aí, vem para os bonitão que fala assim, pastor Rômulo resolveu virar coach. Eu estou falando, bicho, de decreto de Deus. Eu estou falando de vida santa. Eu estou falando do desdobramento da obra de Cristo sobre a sua vida, que faz com que você use bem a única coisa que você não tem o controle, porque o tempo não volta. Seu tempo não volta. Se você perder tempo, você não consegue rebobinar. Se tem uma coisa que discípulos de Jesus precisam aprender, é usar bem as suas vocações no tempo que eles têm, porque você só tem esse tempo, você não tem outro. Se isso não é uma vida santa, meu filho, você vai continuar vivendo nesse legalismo pobre seu, nessa religiosidade frívola que, segundo o Paulo para os Colossenses, isso aí não tem nada e não vai te ajudar em nada contra a luta contra a carne. Porque quando você chega no final do ano, você quer viajar com a família, você não tem condição. Por quê? Porque não se planejou. Frustrado. Aí vai chegar o aniversário do filho, quer comprar um presente, não pode. Por quê? Porque não se planejou. Aí o cara fala assim, ele vai estudando, aí ele não consegue fazer um curso de capacitação A, B, C ou D, por quê? Porque não se planejou. Aí vive frustrado. Ou a gente para levar Jesus a sério, e o desdobramento da obra dele em cada pedaço da nossa vida, ou meu filho, você vai continuar cansado. Realinha suas expectativas a partir de uma vida planejada. Planeja a vida. Planeja, bota esse foco.